abençoado pela vida de todos os santos dela. Glória a Deus pela vida do meu amigo pastor Rex, minha esposa, esta igreja que Deus tem me confiado para pastoreá-la. Parabéns pela festa, pela presença. Feliz em rever aqui os amigos queridos, pastor Wagner, que já louvou a Deus aqui com muita ousadia. Deus te abençoe, querido pastor Reineri. Seja Deus louvado pela sua vida, muito bom revê-lo. Deus te abençoe. Lucão, eu queria revê-lo, Deus te abençoe de forma especial. Comigo está o meu cunhado, o Almir Falcão, sua querida esposa, Patrícia. Todas as vezes que eu venho para Teresina, eu sempre fico no trabalho para ele na casa deles. E eu vindo com uma certa frequência para o Piauí. Semana que vem eu já estou no Piauí de novo, na cidade de Colônia do Piauí, Colônia do Burgueia, pregando ali em congresso. Então, o estado do Piauí tornou-se a minha segunda casa. Eu casei com a piauiense e Deus me favoreceu fazendo com que esse estado se tornasse a minha segunda casa. Vou rever meu amigo Valdeci também. Eu só venho para vocês. Eu vou pedir para vocês ficarem de pé só por mais um instante, por favor. Os que trouxeram o exemplar da Bíblia, abram lá, por favor, no Novo Testamento, Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 6. Fiquei a tarde de hoje praticamente toda, com exceção de um cochilo que momento de distância, estou ouvindo 2 eventos ontem. Eu preguei a abertura do congresso em Brasília, saí da abertura do congresso e pregar em uma vigília. Fui na vigília até 2 da manhã e a igreja era relativamente perto da minha casa. Então eu cheguei em casa às 2h30, descansei até 7 da manhã. 7 da manhã eu já fui para o meu corpo para estar próximo ali do embarque. Eu vou sair daqui a pouco para uma vigília, a vigília da UJA, vigília da UJA, e amanhã pela manhã nós estaremos aqui juntos. Eu acredito que tem muita gente aqui que tem razão para estar cansada. Essa juventude não pode, é porque o nome de vocês já estudo de geração. Não tem espaço para fraqueza. Eu sou mais nem um jovem, no sentido de estar conversando com meu cunhado. Estão dizendo aqui que está muito baixo, ninguém está conseguindo me ouvir. E agora? Então vamos lá, vou começar tudo no início, brincadeira. Então estejam orando para a gente continuar esse vídeo. Vai ser só um minuto de pé. Então fiquei a tarde inteira hoje meditando na primeira carta de João, especificamente no capítulo 1, tarde inteira. Só que eu tenho um problema muito grande comigo. Esse problema ele acaba até pondo contra o que eu faço. Eu dou aula de homilética e uma das regras da homilética diz que o pregador tem que chegar no público, pastor Reiner, pastor Alex, um sermão pronto. Isso é regra da homilética. Só que nós entendemos que o sermão não é nosso, o sermão é de Deus. E de vez em quando as regras da homilética são quebradas. Quem é pregador sabe muito bem disso. Eu cheguei aqui disposto ao que eu estudei, mas a mensagem não é nossa, a mensagem não é feita no laboratório, a mensagem vem do céu. Marcos capítulo 6, versículo 44, quem encontrou, diga amém. Amém.
os que comeram os pães eram 5.000 homens. Eu até, como diz o outro, rabisquei aqui. Vamos lá de novo. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Sentem-se, por favor. Antes de falar a palavra de Deus, deixe-me só dar um aviso. Eu tenho, no final desta reunião, os mais recentes livros que eu lancei. Esse aqui eu lancei no final do ano passado e ele já está, por bondade de Deus, na 3ª tiragem. Quantos aqui amam o Salmo 23? Dê um sinal com sua mão, por favor. É impossível um cristão que não se identifique com o Salmo 23, não é verdade? O Salmo 23, segundo a teologia, é a pérola dentre todos os salmos. E alguém disse que é o maior poema do Sefer Tehillim, ou do livro dos louvores. Eu sempre tive vontade de escrever algo sobre o Salmo 23, considerando que eu prego sobre este salmo há mais de 20 anos. Fiz uma juntada de tudo que eu havia estudado, agreguei a outras pesquisas, resultou nesse livro. Não temerei mal algum. Lições inspiradoras do Salmo 23. Meu cunhado foi um dos prefaciadores deste salmo. Então aqui você vai ter um devocional. Se você perguntar para mim, pastor, quando o senhor escreveu esse livro, em quem o senhor pensou? Na igreja, na sua totalidade, e nas pessoas não evangélicas, porque ele serve também como um devocional. Quer aprender mais sobre o Salmo 23? No final você vai adquirir esse livro, apenas R$40. Esse aqui eu lancei agora no mês de maio, já está na 2ª tiragem. Quase 30 anos que eu prego viajando o Brasil inteiro e muitos países fora do Brasil também. Já preguei em todos os tipos de eventos que você possa imaginar. Juntei essa experiência adquirida ao longo do tempo com conhecimento, digamos, acadêmico, e escrevi este livro com o título O Arauto, Manual para o Pregador. Eu tenho aqui 50 adjetivos que todo pregador precisa conhecer e estar íntimo deles. Pastor, para quem é esse livro? Esse livro é para quem ama a palavra de Deus, quer melhorar como pregador, quer ao subir no púlpito não cometer coisas que venha a virar meme, chacota, coisas esdrúxulas. Infelizmente, as piores aberrações nós estamos vendo hoje saindo dos púlpitos das igrejas. Coisas que têm virado escárnio, brincadeira, coisas esdrúxulas. Um dos pais da igreja, chamado Agostinho de Hipona, ele disse: o púlpito é um altar, por através de onde Deus governa o seu povo, usando um homem responsável e dependente de Deus. Sabe o que é que nós estamos vendo hoje? É o resultado, sabe de quê? Professores que nunca foram alunos. Você só terá autoridade para ficar de pé e ensinar quando você tiver humildade para sentar-se e aprender. Se você não tem disposição para sentar-se para aprender, você não tem autoridade para ficar de pé e ensinar. Mas sabe o que é que vai acontecer? Você vai ver gente saindo por aí falando, sabe o que? The power, the king, the best, não sei o que lá. Vai resultar nisso aí, tá bom? Então, se você quiser aprender como usar a oportunidade que Deus vai te dar com propriedade, eu te indico esse livro. Eu começo falando aqui desde humildade, usando Jesus como exemplo, até a autenticidade. Passo por aplicabilidade, simplicidade, sinceridade, comunicabilidade, profundidade. Você já viu pessoas que são profundas e são complicadas? Elas são tão profundas que faz um embromation tão grande que ninguém entende nada. Jesus foi o pregador mais profundo que já existiu, ao mesmo tempo mais simples, porque as crianças paravam para ouvir Jesus. Significava dizer que ele falava de forma simples que as crianças ouviam. Billy Graham disse: seja tão profundo a ponto de
encantar um teólogo e simples ao ponto de você alcançar a pessoa mais simples com a sua fala. Eu resolvi dar um presente para quem adquirir esse livro. Na última página dele, você vai ver que tem um QR Code. Você vai apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e vai baixar outro livro que eu escrevi para dar de presente para quem adquirir esse. O outro livro é 50 sermões para o arauto. Todos os sermões seguindo as regras da homilética, com princípio, meio e fim, introdução, desenvolvimento, conclusão, ilustrações. Então, comprou o livro, ganha um sermonário com 50 sermões. Pastor, se eu quiser mudar o tema do sermão, eu posso? O sermão vai ser seu, você coloca o tema que você quiser. O senhor ouviu falar daquele pastor, pregador, pastor René, que ele estava pregando sobre Zaqueu, e na hora da empolgação ele dizia que era Nicodemos que estava na figueira. Aí ele dizia, Nicodemos subiu na figueira, e o pastor atrás dele dizia, não foi Nicodemos, meu irmão, foi Zaqueu. E ele empolgado, Nicodemos subiu na figueira, o pastor atrás disse, varão, não foi Nicodemos, foi Zaqueu. Ele virou para o pastor e disse, a pregação é minha, eu boto na figueira de quem eu quiser. Então o tema vai ser seu, o livro vai ser seu, sinal o tema que você quiser. Esse aqui custa apenas R$60, tá bom? Eu tenho também aí a Bíblia mais recente que a Sociedade Bíblica lançou, a Bíblia mais bonita, nessa cor aqui e na cor preta, letra grande, as palavras de Jesus em vermelho, tradução NAA, notas homiléticas. O preço dela, nem na loja você consegue encontrar por esse preço que eu vou passar para você. No final eu vou passar lá, débito, crédito, Pix, você pode dividir aí até a volta de Jesus. Quantos nesta noite vieram ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Amém. Eu vou pedir encarecidamente a preciosidade da sua atenção para nós pensarmos um tanto no que ora nós lemos. Nós acabamos de ler aqui o que está no livro escrito por Marcos, o historiador Marcos, no capítulo 6, especificamente no verso 44. Todos nós somos sabedores que o que aparece no verso 44 é o desfecho de um milagre realizado por Jesus, e a Bíblia Sagrada chama este milagre de o milagre da multiplicação, sendo ele classificado como a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Quem conhece o ministério de Jesus sabe que por onde Jesus passava, ele realizava sinais e maravilhas. Mas um dado interessante me chama a atenção, segundo o que Marcos escreveu. Marcos, na sua teologia, ele deixa bem claro que Jesus veio à terra, mas o principal objetivo de Jesus, acreditem, não foi realizar milagres no âmbito físico. Jesus não veio preocupado em ressuscitar o morto, curar o enfermo. A principal preocupação de Jesus não foi realizar milagres no âmbito físico. Pastor, qual foi a principal preocupação de Jesus? A principal preocupação de Jesus foi preencher um coração vazio com o reino de Deus. A principal preocupação de Jesus foi fazer o homem entender que ele poderia alcançar o reino de Deus. Mas Jesus realizou sinais e maravilhas, a Bíblia diz isso, com dois objetivos. Primeiro, Jesus realizava sinais a fim de atestar a sua messianidade. Segundo lugar, Jesus realizava milagres para ganhar o direito de ser ouvido e depois implantar no coração do homem o reino de Deus. Por isso, Jesus começou a destacar-se entre os mestres da Galileia, entre os rabinos da Galileia. O que mais você vai ver contemporâneos a Jesus eram mestres, e estes mestres ficaram, muitos deles revoltados, outros deles maravilhados com o que Jesus vinha fazer. Interessante que por muitas ocasiões eles se reportaram a Jesus como mestre ou rabi, e em algumas situações
Jesus também de Raboni, que quer dizer meu grande mestre. Ou seja, Jesus sempre portou-se como mestre. O que é que o mestre faz, pastor? Ensina. E o mestre ensina para quê? Para trazer libertação, crescimento, melhoramento. Porque os mestres sabem que na forma de você libertar-se de grilhões é através do conhecimento. É por isso que uma das máximas do Evangelho está em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, você se liberta quando você conhece. É por isso que Jesus torna-se o maior mestre dentre todos eles. Quando eu começo a fazer um apanhado sobre Jesus como mestre, eu vejo que ele portou-se em várias ocasiões como mestre. Por exemplo, João capítulo 11, verso 25, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus aqui é o mestre da vida. João capítulo 16 e versículo de número 27, Jesus disse: sabe o que? A minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Jesus aqui aparece como o mestre da paz. João capítulo 13, verso 1, olha o que é que diz o texto: e tendo amados, amou-os até o fim. Aqui Jesus é o mestre do amor. João capítulo 13, verso 14 e 15, ele disse: sendo eu Senhor e mestre, lavei os vossos pés, e assim como eu fiz, façais vocês também, porque eu vos dei o exemplo. Aqui ele é o mestre da humildade. Mas se você chegar no capítulo 3 do Evangelho de João, João diz no verso 1: e Nicodemos, mestre da lei, foi ter com Jesus de noite, e aproximando-se de Jesus, ele disse: bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais que tu realizas se de Deus ele não vier. Aqui Jesus é o mestre dos mestres. Olha para cá: mestre dos mestres, mestre da vida, mestre da humildade, mestre do amor, mestre da paz. E aqui em Marcos capítulo 6, do verso 30 ao 44, ele é o mestre da multiplicação. Louvado seja o nome do Senhor. Me dê sua atenção nesta noite, que eu vou revelar Jesus para você, segundo o texto sagrado, como mestre da multiplicação. Quem conhece esse texto sabe que o verso 30 começa dizendo assim: os discípulos voltaram à presença de Jesus. Depois de terem realizado muitas coisas, eles trazem um relatório para Jesus do que havia acontecido. Quando eles chegam na presença do mestre da multiplicação, Jesus começa a discernir o estado deles, perceber como eles estavam. E o que é que Jesus percebe? Exaustão, cansaço físico, cansaço emocional. Isto porque a Bíblia diz que de tantas pessoas irem e virem diante deles, eles estavam atarefados ao ponto de não terem tempo nem para alimentar-se. Jesus faz uma leitura de como estavam os seus apóstolos e faz uma proposta: retiremos-nos para um lugar, para que lá descansemos. Jesus está lançando a proposta de um descanso, de um tempo de revigoramento para os seus apóstolos. A Bíblia diz que eles sobem em barco e começam a singrar o mar da Galileia. Só que o texto diz assim: muitos dentre as multidões, percebendo de quem se tratava, correram na frente, porque perceberam que era Jesus e os discípulos
Aí o texto diz assim: chegando primeiro do que Jesus e os discípulos. Quando Jesus chega do outro lado com os seus discípulos, que eles descem do barco, Jesus depara-se com uma grande multidão. Aí Jesus faz uma leitura daquela multidão e percebe que eles eram como ovelhas sem pastores. Ou seja, Jesus deixa de lado o que seria o descanso deles e agora vai cuidar de uma multidão que está desgarrada como ovelhas sem pastores. O texto diz que naquele dia Jesus lhes ensinou e realizou muitas coisas entre eles. Agora percebam um detalhe: naquele dia, depois de Jesus ocupar-se com muitas coisas ensinando a eles, a Bíblia diz que o dia estava indo embora e a noite estava chegando. Dois dos discípulos de Jesus, sendo eles Filipe e André, aproximaram-se do mestre Jesus e disseram: mestre, seria bom que nós despedíssemos a multidão, para que eles saíssem pelas aldeias e pelos campos e pudessem comprar alimentos para eles, porque eles estão famintos. Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: eu tenho uma proposta para vocês. Qual? Dai-lhes vós mesmos de comer. Sabe o que Jesus está dizendo? No meu reino eu não chamo ninguém para ser só enfeite ou peça decorativa. Quando eu chamo alguém, é para que ele seja um instrumento e através dele a minha glória, a minha presença, a minha bênção possa fluir. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vou alimentar a multidão, mas será através de vocês. Ei, você não foi chamado para ser só uma peça decorativa. Você não tem só nome de crente, você não tem só carteira de membro. Você foi chamado para ser um instrumento para abençoar muitas outras pessoas. Eu vou melhorar. Através de você o cansado será renovado. Através de você o vazio será cheio. Através de você o doente será curado. Através de você o que queria morrer vai sentir vontade de viver. Através de você o que estava prostrado vai se levantar. Através de você o reino dos céus alcançará alguém. Deixa eu ver quem está entendendo o que eu estou falando aqui nesta hora. Vire-se para quem está do seu lado e fale: é através de você que Ele quer fazer. É através de você que Ele quer fazer. É através de você que Ele quer fazer. Você não é uma peça decorativa do reino de Deus. Você é um instrumento nas mãos dele. Quando Jesus disse aos discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer, em contrapartida eles disseram: mestre, nós precisaríamos, segundo os nossos cálculos, segundo a nossa matemática, segundo a exatidão do que nós já calculamos aqui, nós precisaríamos de 200 denários para comprarmos pães para alimentar esta multidão. Um denário era uma moeda romana feita de prata, que era o equivalente a um dia de serviço pago a um trabalhador. Sabe o que é que os discípulos estão dizendo? Nós precisaríamos de pelo menos equivalente a 200 dias de serviços pagos, juntando esse dinheiro para comprar pães para estas pessoas. Jesus olha para os discípulos e diz assim: vai no meio da multidão e vê quantos pães e quantos peixes eles têm. Em outras palavras, veja aí o que eles têm. Jesus não está condicionando: só vou fazer se tiver tanto, só vou fazer se tiver isso. Não, não. Na matemática do céu a coisa funciona diferente. Precisaria aqui de no mínimo 30 mil pães. Jesus está dizendo: é com o que vocês tiverem que eu vou realizar um milagre que vocês nunca antes viram. Os discípulos começam a andar entre a multidão, perguntando se porventura alguém tinha alguma coisa. Olha que negócio interessante. No meio da multidão surge um rapaz. Louvado seja o nome do Senhor. Noutra linguagem, um menino. Deixa eu descrever esse menino para você, embora a Bíblia não me traga tantos detalhes dele. Até porque, se você prestar atenção no texto, duas pessoas ficaram, ou dois tipos de pessoas eram anônimas na multidão: mulheres e crianças.
crianças, mulheres e meninos, mas de repente esse menino surge. Quem é esse menino? É o menino que naquele dia chegou para sua mãe logo cedo e disse: minha mãe, hoje eu vou ouvir o Mestre Jesus, mas eu não queria perder tempo com nada. Teria como a senhora preparar uma marmita para mim? Em alguns lugares do Maranhão eles chamam boroca. Teria como a senhora preparar uma boroca para mim, para que eu não perdesse tempo com nada? Porque minha mãe, vai ter um momento que eu vou sentir fome e eu não quero vir aqui para perder os ensinamentos do mestre. Eu quero me alimentar lá mesmo. A mãe dele faz uma lancheira para ele, coloca 5 pães e 2 peixes, comida de pessoas pobres naquela época. Mas aconteceu um negócio interessante. O menino começou a deliciar-se dos ensinamentos de Jesus. O menino começou a alimentar-se do que Jesus falava. Deixa eu melhorar. O que é do céu começa a suprir o que é da terra. Aí o menino esquece o que é da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o menino chega para os discípulos e diz assim: olha, eu perdi até a vontade de comer pão com peixe, porque eu me alimentei do que é do céu e eu esqueci o que é da terra. Quando você priorizar o que vem de cima, você dará pouca importância ao que vem de baixo. Quando você voltar-se para o que é celestial, você dará pouca importância para o que é material. Quando você abrir espaço para o que é espiritual, você deixará de lado o que é carnal. Você só está priorizando o que é carnal, o que é material e o que é da terra, porque você está deixando de lado o que é do céu. O menino prioriza o que Jesus está ensinando e esquece do que ele tem na lancheira. A não ser quando alguém chega e pergunta: alguém tem algum pão e algum peixe aí? O menino chega e diz: olha, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. Eu até sugiro que vocês entreguem ao pregador, porque o pregador deve estar com muita fome. Ele está pregando desde o primeiro horário da manhã aqui. Aí os discípulos dizem assim: vamos até a presença dele, levar essa proposta para ele. Aí eles chegam diante de Jesus e Jesus tem aqui agora uma multidão. Jesus tem agora um cesto com 5 pães e 2 peixes, e Jesus tem um menino diante dele. Agora vai começar a ação do mestre da multiplicação. Olhe para mim, por favor. Eu preciso que você me dê a sua atenção. Eu não sou aquele pregador que vê bola de fogo, anjo. Eu não vejo placa de carro, não revelo o nome de ninguém que alguém vai buscar na internet. Eu não mexo com isso. O meu negócio é abrir a Bíblia, ler a Bíblia, explicar a Bíblia e aplicar a Bíblia. Se você gosta disso, então eu te convido a você vir comigo aqui. Escute aqui. Eu comecei, pastor Alex, a fazer uma leitura do ambiente em que o mestre da multiplicação vai agir, porque o ambiente é cheio de indicadores. Eu vou mostrar aqui para você. E eu comecei a ver os indicadores que esse ambiente apresenta, e comecei a ver onde o mestre da multiplicação age. O primeiro indicador que eu vi aqui, sabe o que é? O mestre da multiplicação vai agir no ambiente da escassez. Onde é que está isso no texto, pastor? Por 3 vezes aparece a expressão. Jesus dizendo: vamos para um lugar deserto. O lugar era deserto. Chegaram no lugar deserto. Deserto é sinônimo de escassez. No deserto você não tem, no deserto você não vê, no deserto você não acha, no deserto você não encontra. O deserto para alguém é indicador de fracasso, mas para quem conhece o mestre da multiplicação, o deserto é o lugar onde ele vai agir. Eu vim aqui nesta noite liberando uma palavra para você. Eu não sei que tipo de deserto você está enfrentando. Eu não sei por qual deserto você está passando. Eu não sei qual é a sequidão da tua alma. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer, sabe o que? O mestre da multiplicação vai agir no deserto da tua vida. Eu vou melhorar. No deserto do teu ministério, no deserto da tua família, no deserto da tua vida financeira. Vai ser no deserto que ele vai agir. Mas pastor, eu já vi alguém fracassar no deserto, tombar no deserto, perder no deserto e morrer no deserto. Eu também já vi. Mas aqueles que conhecem o mestre da multiplicação, eles são acostumados a ver, sabe o que? Água brotar da rocha no deserto. Ele abre caminho no deserto. Ele vai ser
Segundo indicador que eu vejo aqui, onde o mestre da multiplicação vai agir, preste atenção no texto. O texto está revelando o ambiente. Olha o que é que o texto diz: o lugar era deserto. Eu vou pedir para você repetir isso comigo. O lugar era deserto e já era tarde. Vai lá. O lugar era deserto e já era tarde. Mais forte. Já era tarde. Segundo indicador que eu vejo aqui no ambiente onde ele vai agir. Ele vai agir no ambiente do tempo limitado. Já era. Para a medicina já é tarde. Para a justiça não cabe mais apelação, já está transitado e julgado, ficou tarde. Para as possibilidades humanas, ficou tarde. Para a força humana, já é tarde. Para as habilidades humanas, já é tarde. Ou já ficou tarde. Eu tenho uma notícia para dar a você: o mestre da multiplicação nem se adianta e nem se atrasa. Ele chega na hora certa. O que é tarde para mim e para você pode ser a hora dele agir. Deixa eu dizer de novo: talvez alguém disse para você, não tem mais jeito, já ficou tarde. Ele está dizendo, é nessa hora que eu vou chegar, eu vou fazer e eu vou operar. Eu gosto muito de um escritor inglês. Ele foi pastor da abadia de Westminster, R.T. Kendall. Ele escreveu um livro com o título Só Termina Quando Deus Disser que Terminou. Louvado seja o nome do Senhor. Não é o diabo que coloca ponto final na sua história, nem na sua vida. Não são as circunstâncias que dizem como vai terminar. Pastor, não tem mais jeito. Não tem mais jeito para o homem. Não tem mais jeito para as possibilidades humanas. Para o meu Deus, Ele é especialista em chegar na última hora. Louvado seja o nome do Senhor. É tarde para você, para Ele é a hora de agir. Eu me lembro do que disse o proverbista Salomão em Provérbios 16:1. Do homem são as preparações do coração, mas a resposta certa ou a última palavra vem da boca do Senhor. Se Deus não deu a última palavra ainda, vai dormir tranquilo. Se Deus não falou nada ainda, fica tranquilo. A última palavra vem dele. É tarde para você, para ele é a hora dele agir. Louvado seja o nome do Senhor. O mestre da multiplicação age no ambiente da escassez, era deserto. No ambiente do tempo limitado, já era tarde. Agora escute isso aqui: o menino aproxima-se de Jesus, trazendo em suas mãos uma marmita contendo 5 pães e 2 peixes. Me responda com praticidade, por favor. Se esse menino, pastor Alex, pastor Reinério, pastor Moab, dividisse a boroca no meio e desse a metade para Jesus e ficasse com a metade, ele estaria cometendo algum erro? Não. Se ele pegasse um pão e um peixe e desse o restante para Jesus, havia algo de errado nisso? Não, porque a marmita era dele, ele poderia dividi-la e fazer dela o que ele quisesse, mas não é isso que o texto diz. A Bíblia diz que ele pega toda a marmita e entrega nas mãos de Jesus. Sabe o que é que eu aprendo aqui? O mestre da multiplicação vai agir no ambiente da escassez, era deserto. Vai agir no ambiente do tempo limitado, já era tarde. Vai agir no ambiente da entrega total. O menino entregou tudo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Sabe qual é o problema nosso? Nós queremos tudo dele, mas queremos dar para ele o que sobra, o que resta, o que é secundário. John Stott disse muito bem: as redes sociais vieram para provar que crente não ora e não lê a Bíblia por falta de tempo, porque a gente fica várias horas com a cara nesse negócio aqui. Agora, quando fala de ler a Bíblia, quando fala de orar, eu vou dizer uma coisa para você: não adianta nada pular, gritar, sapatear, dizer que a geração forte, se você não prioriza as coisas dele, não entrega tudo para ele, você terá tudo dele quando você devotar tudo para ele. Aleluia.
para mim, eu estou falando de forma figurada, foi como se eu tomasse um soco no meu estômago. Eu estava no aeroporto de Miami, 5 horas da manhã, pegando um voo. Eu ia pregar num congresso perto da cidade de Boston, na região de Massachusetts. Eu estava com muito sono, procurando um lugar para me escorar, para dormir. Quando de repente eu olhei que um cidadão na minha vertical, lá com idade próxima aos 40, entre 40 e 50 anos, não dava para imaginar muito bem por causa da barba dele. Aquele moço se levantou, tirou de dentro da mochila uma bússola. Começou a mexer com a bússola, colocou a bússola no lugar, parou a bússola ali. Depois tirou de dentro da mochila dele um tapete, estendeu o tapete na direção da bússola e começou a se inclinar no meio de todo mundo no aeroporto e começou a adorar a Alá. Esses aeroportos, todos eles têm hoje o que nós chamamos e é conhecido como sala ecumênica. Qualquer pessoa vai lá e pratica a sua religião lá, a sua prática de fé. Mas ele não perdeu tempo nem em procurar a sala ecumênica. Onde ele estava mesmo, ele prostrou-se e começou a adorar lá. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, que vergonha para a gente. Se o tempo preparar para chover, os crentes feitos de açúcar e feitos de papelão diz, hoje eu não vou do culto, eu tenho medo de derreter. Se tiver quente demais, pai, porque isso não tem como ficar, né? Alguém vai procurar uma desculpa, uma justificativa. Nós queremos dar para ele o que sobra. É depois que você faz tudo, vive tudo, usufrui de tudo, que você quer dar para ele o que resta. Ele deu o melhor do céu para mim, para você. Você quer dar para ele o que sobra. Vamos aprender com esse menino aqui. Esse menino surge no meio de uma multidão, trazendo em suas mãos uma marmita com 5 pães e 2 peixes, e ele nos dá um ensinamento dizendo, eu não vou dar, não vou dividir, nem dar o resto para ele eu entrego tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem aqui lembra-se daquele célebre hino do cancioneiro cristão que nós cantamos, quando tudo deixares no altar? Louvado seja o nome do Senhor. O problema da minha geração é que nós estamos vindo para a igreja para buscar e não para entregar. Algumas igrejas viraram balcões, evangelho virou uma mercadoria, crentes viraram consumidores vorazes e pregadores negociadores da fé. Tem lugar por aí que você entra, tem um escaninho. Você pega o escaninho, está escrito no escaninho assim, que tipo de mensagem você, na verdade, que tipo de reflexão você gostaria de ouvir. É uma espécie de self-service. Você paga e você come por aquilo que você pagou. Aqui não. Aqui o cardápio quem monta não é o pastor Alex, não é o pastor Guilherme, não é o pastor Adriano, não é a missionária Débora, não é o cardápio quem monta aqui é o Espírito Santo de Deus. Você não entra aqui só pensando em receber, porque isso é egoísmo. A igreja é um modelo do tabernáculo. No tabernáculo, pastores, nem banco tinha para sentar, todo mundo ficava em pé, porque a ideia era oferecer. Quem aqui lembra-se do culto de Betânia, que está no capítulo 26 de Mateus? A mulher ficou sabendo que Jesus estava lá, correu para lá, levando no seu pescoço um vaso de alabastro, contendo nele um perfume de nardo puro. Tinha 2 coisas de muito valor ali. O vaso de alabastro, ele era feito de uma argila muito boa para ser moldada a vinda de uma cidade egípcia chamada Alabastron. Já o que vinha dentro do vaso era um perfume de nardo puro, uma mirra pura, que vinha nos lombos dos camelos das montanhas do Himalaia. Para se ter uma ideia do valor, o perfume contido naquele vaso era o equivalente ao ano inteiro de salário por um trabalhador, pago a um trabalhador. Quando aquela mulher chega diante de Jesus, ela quer prestar um culto. Sabe o que é que ela faz? Ela arranca o vaso do pescoço. O vaso de alabastro, ele tem um formato de pera, ele é rechonchudozinho embaixo e vai afunilando-se no gargalho. Sabe para quê? Para que na hora que você for derramar, não tenha desperdício, ele desça no conta-gotas. A Bíblia não diz que essa mulher chegou com muita cautela, tirou a tampinha do vaso de alabastro e colocou um pinguinho nos pés de Jesus ou na cabeça de Jesus. Não, a Bíblia diz que ela arranca o vaso do pescoço e quebra o vaso.
Eu aprendo 3 coisas aqui na entrega dessa mulher. Primeiro, é uma entrega exclusiva para Jesus. Você não veio aqui adorar a homem. O culto aqui não é a personalidade. O culto aqui é para Jesus. Segunda coisa que eu aprendo com a entrega dela: a entrega dela é uma entrega sem retorno. Depois de quebrar o vaso, não tem mais conserto, pastor. Agora já foi. Terceira coisa que eu aprendo com a entrega dela: a entrega dela é sem reserva. Ela não deu a metade, ela não deu 70%, pastor. Ela derramou tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Que o nosso culto seja todo para Ele. Que o nosso louvor seja todo para Ele. Quantos nesta noite querem entregar a marmita toda para Ele? É tudo dele, é glória para Ele, é louvor para Ele, é adoração para Ele. Segure uma das mãos lá em cima, por favor. Eu vou te dar um minuto agora. Se você não adorou a Deus ainda hoje, pelo amor de Deus, abra sua boca por um minuto, cata esse vaso aí e entrega tudo a Ele. Para como sempre, deixa eu ver quem veio adorar. Deixa eu ver quem veio adorar. Não dá o que sobra, dá tudo, é prioridade. Eu tudo entregarei, eu tudo entregarei. É remissão total. Eu não vou dar para Ele o que sobra. Aleluia. Deixa eu partir para o encerramento. Escute isso aqui. Jesus tem em suas mãos agora o cesto com 5 pães e 2 peixes. Esse texto, ele é um texto sinótico. Mateus capítulo 14, do verso 13 ao 21, primeira multiplicação dos pães. Lucas capítulo 9, do verso 14 em diante, primeira multiplicação dos pães. João capítulo 6, do verso 1 ao 14, primeira multiplicação dos pães. Tudo que você vai ver lá, o texto diz assim: Jesus tomando o cesto em suas mãos, levantou. Só que o que me chama a atenção aqui é que Jesus não decretou, não ordenou, não determinou. Se bem que se ele o tivesse feito, não haveria nenhum problema, porque ele é Deus. Mas sabe aquele joguinho de manipulação? Eu vou contar até 3. Já viu isso? Já pastor? 1,5, 1 e não sei quanto. Só para mexer com as emoções das pessoas, para ver alguém às vezes delirando em uma expressão emotiva. Jesus não fez isso. Olha o que é que Jesus faz. A Bíblia diz assim: e tendo levantado o cesto, deu. Deixa eu ver quem está comigo aqui. E tendo levantado o cesto, deu. Tem umas 10 pessoas que falaram. Eu queria muito ouvir a igreja inteira. E tendo levantado o cesto, deu. O mestre da multiplicação está criando um ambiente de gratidão. Aleluia. Guarda essa palavra. A gratidão é multiplicadora. Guarda isso. A gratidão é multiplicadora. Sabe qual é o nosso problema? A gente reclama mais do que agradece. A gente murmura mais do que agradece. A gente fala mal muito mais do que agradece. A gente é rabugento do que diz respeito a enxergar só o que não presta. Se você olhar ao seu redor e olhar para dentro, apesar dos pesares, você tem muito mais razão para agradecer do que para reclamar. Glória a Deus. O problema é que nós temos uma propensão muito grande a reclamar do que a agradecer. Se você começar a criar ao seu redor um ambiente de gratidão, você vai viver milagres nunca antes. Pare de murmurar e comece a agradecer. Pare de reclamar e comece a agradecer. Pastor, o senhor não sabe o que é que eu estou passando, pastor, para agradecer. Ei, a gratidão é a memória do coração e a mãe de todas as virtudes. Uma das recomendações de Paulo foi: a ser agradecido, porque essa é a vontade de Deus para com a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Lidar com uma pessoa ingrata é frustrante. Você já lidou com alguém que você lhe deu um presente e ela não agradeceu? A vontade foi de tomar o que você deu. Agora imagina Deus, Ele nos deu o melhor, Ele nos dá vida, fôlego da vida. Pastor, qual a razão que eu tenho para agradecer? Eu vou te dar uma.
entendeu? Você entendeu? Respira fundo aí. Segura a tua respiração 5 minutos. Não dá, querido. Não dá. Então agradece. Tu tens o oxigênio. Ei, tu está respirando sem a ajuda de aparelhos. Tem gente que daria, pastor Alex, toda a fortuna que ele tem para ter o que nós temos aqui hoje respirando. Você tem razão mais para agradecer do que para reclamar. Para de murmurar. Glória a Deus. Você se lembra de Daniel no capítulo 6? Quando chegou nas mãos de Daniel o edito contrário? Durante 30 dias, quem adorar, foi 30 dias ou foi 3 meses? Quem não adorar, síndrome de Dário. Quem não adorar a Dário, será lançado na cova dos deuses. Quando Daniel viu aquilo, engraçado que Daniel não fez apitaço, tuitaço, panelaço e o que mais? Buzinaço. Quem virou isso agora? Se a pessoa ficar duvidazinha com qualquer coisa, eu vou para a rede social cancelar e protestar. Já virou moda agora, sabe o quê? Os crentes fizeram das redes sociais, sabe o quê? O seu psicólogo, o seu Jesus. Tem gente que faz o seguinte: mostra uma selfie de uma triste, aí bota assim, ó, me sentindo triste. Aí posta na internet achando que isso vai resolver o problema. Daniel não fez nada disso. Quando Daniel recebeu o edito contrário, ele disse: eu sei como é que eu resolvo isso aqui, fazendo o que eu sempre tenho feito. Alguém chegou para Mude certa vez e perguntou: se tu soubesses que Jesus voltaria amanhã, o que tu farias? Mude disse: continuaria fazendo o que eu tenho feito sempre. A Bíblia diz que Daniel foi para casa e, como era de costume, dobrou os joelhos, abriu as portas para a banda de Jerusalém e agradeceu. Glória a Deus. Já agradeceu pela porta fechada hoje? Já agradeceu pelas coisas que você queria ter conquistado e não conquistou hoje? Já agradeceu até pelas dificuldades que você está enfrentando hoje? Isso faz parte do processo de lapidação. Deus está burilhando você e preparando você. A vida não é feita só de flores. Pastor, mas agradecer na hora da luta, eu vou melhorar para você. Tem um texto que você lê todo mês aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei, que o Senhor na noite em que foi, partiu o pão e deu graças. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Vamos aprender a agradecer no meio das dificuldades. Jesus levanta o cesto e cria um ambiente de gratidão. Se você criar um ambiente de gratidão lá onde você trabalha, você vai ver milagres acontecerem lá. Se você criar um ambiente de gratidão lá onde você mora, você vai ver milagres acontecerem lá. Se você criar um ambiente de gratidão aqui na igreja, você vai ver milagres acontecerem aqui na igreja. Escute isso aqui: Jesus levantou o cesto e deu graças. Ele baixa o cesto. Eu fico imaginando a multidão, mais de 20 mil pessoas. Por que o Senhor disse que é mais de 20 mil pessoas? Uma das maiores autoridades do Novo Testamento, Dom Gerson, ele disse que aquela multidão ultrapassava as 20 mil pessoas com base em quê? Lembra do que eu falei no começo? Nem mulheres e nem meninos eram contados entre a multidão. O texto diz assim: quase 5 mil homens ou 5 mil homens. O texto designativo no grego, que é usado para marido, é usado para homem. Tinha 5 mil maridos. Se tinha 5 mil maridos, tinha 5 mil esposas. Se tinha 5 mil pais e 5 mil mães, não tinha só 5 mil meninos. Porque um judeu não faz um menino só. Um judeu enche a casa de menino. Ele é igual nordestino. Não imagina: 5 mil homens, 5 mil pais, 5 mil mulheres, 5 mil mães. Então vamos colocar cada pai com 2 meninos. Ultrapassa as 20 mil pessoas. Eu fico imaginando aquelas 20 mil pessoas olhando para Jesus com o cesto nas mãos, com 5 pães e 2 peixes, e dizendo assim: peraí, ele vai alimentar todo mundo com 5 pães e 2 peixes. Eu fico imaginando o Giovanni e Guilherme no meio daquela. Meus filhos, esses dias Guilherme foi numa pizzaria chamada Lavandeiro, lá em Brasília. Quando eu cheguei meia-noite, ele estava no sofá, esparramado. Eu falei: como é que foi, meu filho? Ele disse: pastor, papai, só pizza eu comi 32 fatias. Fora panqueca, lagarto e não sei mais o que. A minha filha Giovana nunca viu um cristão para comer igual aquela menina. 22 anos vai fazer. Conhece um dia, ela já prepara o omelete. Ela já conhece um dia de carafé, fome. Ela fica, quando ela está de carafé, eu já sei. Minha filha está com fome.
fome. Como é que o senhor sabe? Eu falei, eu conheço você pela cara. Aí ela sai para a faculdade pela manhã, quando dá 11h30, papai, tem como o senhor fazer um pix para mim, fazer um lanche aqui? Ela é a primeira que chega para o almoço, já chega já mexendo nas panela, preparando o almoço. Sai do estágio e quando ela vai sair do estágio, ela manda uma mensagem: papai, faz um café que eu já estou chegando já. E às vezes meia-noite, quando eu desço lá, Giovana está com um prato de pedreiro antes de dormir. Eu falo, meu Deus do céu, o que é isso? Eu fico imaginando Giovana e Guilherme no meio daquela multidão olhando e dizendo assim: 5 pães e 2 peixes? Repete comigo: é impossível alimentar essa multidão com 5 pães e 2 peixes. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Eu estou criando um ambiente da impossibilidade para fazer o milagre. Vai ser um ambiente da impossibilidade. Talvez por esses dias você disse: é impossível. Vai ser desse ambiente que ele vai fazer. Talvez esses dias você falou: é impossível acontecer isso. Vai ser desse ambiente que ele vai fazer. Não vai demorar muito, pastor Alex. E vai ter alguém que vai chegar aqui e vai dizer: eu quero testemunhar, eu quero dizer o que ele fez. Foi no ambiente da impossibilidade que o mestre da multiplicação agiu. Jesus baixa o cesto, olha para a multidão e diz assim: dividam-se em grupos de 100 e de 50. Só uma observação, me ajude por favor. Você já viu 50 pessoas com fome educadas? Já viu? Eu nunca vi. 20.000 pessoas. Jesus está dizendo: dividam-se em grupos de 100 e 50. E eles estão ordeiros, educados, dividindo-se em grupos de 100 e 50. Jesus está criando um ambiente de obediência. Fala comigo: obediência. Obediência. A bênção passa pela obediência. Quem não entendeu o que é obediência, não entendeu o que é evangelho. Eu vou melhorar para você. Lá fora, na escola secular, você aprendeu na alfabetização o que? A, B, C, D. Aqui no reino espiritual, a alfabetização é diferente. É O, P, B, C. Louvado seja o nome do Senhor. Quer viver o que Deus tem para você? Aprenda a obedecer. Jesus está dizendo: senta todos aí, divididos em grupos de 100 e de 50, que eu vou operar. Glória a Deus. Termino agora com uma pergunta. Quando Jesus levanta o cesto, me ajuda, quantos pães e quantos peixes tem? Fala, senão eu volto tudo do início. 5 pães. Quando Jesus levanta o cesto, quantos pães e quantos peixes tem? 5 pães e 2 peixes. O mesmo foi aqui. A pergunta: quando Jesus baixa o cesto, quantos pães e quantos peixes tem? 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Pastor, e o milagre aconteceu. E a evidência do milagre, ou a materialização do milagre, aí é outra coisa. O milagre acontece quando ele levanta e agradece. Mas sabe quando é que acontece a materialização do milagre? É quando ele rasga os pães, entrega para os discípulos e eles começam a dividir. Não entendi, você vai entender agora. Jesus cria um ambiente de comunhão. É ali que o milagre vai se materializar. Glória a Deus. Lembra do Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, autoridade, desce sobre a barba, maturidade, desce sobre a orla de Arão. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Porque ali aonde, pastor Moabe? Ali onde tem comunhão, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Se tiver comunhão, Ele vai fazer. Se aprender a dividir o pão, o milagre vai se materializar. E o milagre foi tão extraordinário que a Bíblia diz que todos comeram. Mas não foi esse negócio de dizer assim: comi e fiquei com vontade de comer mais. Não, a Bíblia diz que todos comeram de si. Todos comeram de si. Ele manda e manda em abundância. Ele não é Deus de mesquinharia. Lucas 6:38: dai-se-vos a dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Salmo 23, verso 5: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Ele vai fazer em abundância. Só que tem um detalhe: todos comeram e se
sobraram 12 cestos. E ele mandou encher. Esse milagre parece que ele foi feito, parece não, ele foi feito há mais de 2000 anos atrás, mas apontando para os nossos dias, porque aparece ali o sinal da provisão do mestre da multiplicação. Quantos cestos? Quantos cestos? Quantos cestos? Pode ficar tranquilo, meu irmão, não se aperreie. Para cada mês o mestre da multiplicação já providenciou um cesto. Para cada mês o mestre da multiplicação já providenciou um cesto. Deixa eu ver quem acredita que o mestre da multiplicação está neste ambiente. Vai ficando de pé agora e glorificando o nome de Jesus neste lugar. Eu vou pedir para você segurar na mão da pessoa que está do seu lado, enquanto o pastor Moab pega o microfone aqui para cantar uma canção juntamente com esta igreja. Eu vim aqui nesta noite liberar uma palavra para você. Fica tranquilo, o mestre da multiplicação vai agir. Glória a Deus. Segurou na mão da pessoa que está do seu lado. Se der para fechar os corredores, faça isso por gentileza. Se der para fechar os corredores, faça isso por gentileza. É porque não sai ninguém. Não use essa estratégia para não sair ninguém. Feche os corredores, por favor. Segura na mão da pessoa que está do seu lado. Segurou na mão dessa pessoa, diga para ela, fica tranquilo. Aleluia. Até terminar 2025, tu vais ter uma experiência com o mestre da multiplicação. Levante a mão desta pessoa lá no terceiro andar, por favor. Talvez você está em um desses ambientes que eu citei aqui. Ambiente da escassez, deserto. Ambiente do tempo limitado. Alguém disse para você, já é tarde. Ambiente da entrega. Você resolveu entregar tudo, mas talvez não viu ainda as coisas acontecerem. Ambiente da gratidão. Começa a levantar o altar da gratidão e você vai ver ele começar a fazer o ambiente da impossibilidade. É nesse ambiente que ele vai agir. O ambiente da comunhão e da obediência é onde o mestre da multiplicação gosta de fazer. Tua voz, Senhor, faz surgir o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas. Só quem veio adorar a Deus. Alma inquieta que não consegue descansar. Deixa eu ver quem trouxe a voz, a boca. Tua voz, Senhor, faz surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso falar todas as vozes, menos a tua. Silenciar
Eu quero fazer uma pergunta, pode baixar suas mãos. Depois dessa pergunta eu vou devolver o microfone ao pastor. A minha pergunta é: há porventura alguém nesse lugar que não professa ainda a fé evangélica? Levante sua mão, por favor. Uma pessoa não crente. Levante as mãos, por favor. Uma pessoa não evangélica. Eu estou vendo mãos lá atrás. Me confirme, por favor. É isso mesmo? Tem alguém neste lugar? Alguém que parou da caminhada? Olha do teu lado aí, aponta para mim. Pastor, tem uma pessoa aqui do meu lado que não é crente. Você pode me ajudar com essa informação? Você pode me ajudar com essa informação, por favor? Eu preciso do seu auxílio, da sua ajuda. Tem alguém neste lugar que não professa a nossa fé ainda? Me dá um sinal, por favor, uma das mãos. Ou se você está do lado dessa pessoa, me ajuda, por favor. Olha aí do lado. Se onde tem? Tem alguém? Tem alguém? Eu vou ter que devolver o microfone acreditando que não. Acreditando que não. Alguém que parou na caminhada e precisa se reconciliar hoje? Precisa fazer uma decisão de entregar a sua vida a Jesus? Onde está a primeira pessoa? Alguém que precisa reconciliar-se. Alguém? Eu vou devolver o microfone enquanto o pastor Moab continua. Pode ser essa canção, pastor? Enquanto ele continua com essa canção, eu vou pedir uma gentileza a você. Você vai abraçar a pessoa que está do seu lado. Mas calma aí. Não é um abraço qualquer, de forma qualquer. Porque se for para fazer de qualquer forma, é melhor não fazer. Se for para fazer, faça bem feito. Você vai abraçar quem está do seu lado. A palavra que você vai falar para ela é essa: o mestre da multiplicação vai agir na sua vida. Abraça a pessoa que está do seu lado. Tua voz. Eu preciso menos a tua, silenciar todas as vozes, menos a tua, se eu não te ouvir.
além do universo, mas para te ajudar, sempre estava em pé. Os montes e vales atravessam todos. Pastor Alex, ele sabe onde fica a dor do coração ferido. Ele sabe levantar um ego caído. E as obras do mal hoje, ele pode dar fim. Eu não conheço você, nem sei sua história. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus, conte pra Jesus. Se a escuridão da angústia tomou sua estrada, você já fez de tudo